Já foi alforriado, meu filho, faz tempo. Já pode começar? Então, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, que eu não sei que hora que as pessoas vão assistir essa transmissão, mas desde já eu espero que, segundo a boa vontade e a graça de Deus, a gente possa estar bem junto dos nossos familiares em casa. E desde já é uma alegria estar aqui para me comunicar com vocês e tendo como o pretexto maior o Cristo de Deus. Olha, vocês que estão na plateia, eu espero que vocês me ajudem para a gente ter uma conversa bem fraterna, de modo que não seja apenas um monólogo, né? Espero que vocês me ajudem neste propósito. E aí, pensando no tema da oração, que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, capítulo 26 do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, a gente já está encerrando a obra citada. E hoje a gente vai falar de oração. E eu fiquei me perguntando, Elton, Gisele, as pessoas que estão aqui, quais são as palavras que nunca foram ditas? Porque falar de oração é um tema muito agradável. Não é simples, e muito menos simplório. É um tema que exige muito da gente para que a gente tenha vivência para falarmos desse canal virtuoso de comunicação com o divino, digamos assim. E dentro de muitas ideias como a gente pode abordar o tema, eu acho que eu procurei uma vereda bem diferente da canônica, né? De modo que a gente vai trabalhar essa obra hoje, né? As palavras do Emmanuel, para entender a importância desse intercâmbio espiritual que é a prece. E aí, para iniciar essa prosa, eu lembro muito de uma canção do Padre Zezinho, né? Que é Maria da Minha Infância, que está descrita aí para vocês darem uma olhadinha. Né? Porque quando a gente remete à vida de oração, a gente vai utilizar a palavra oração, prece e oração como sinônimos neste momento. Quando a gente remete às primeiras reminiscências que a gente tem, enquanto cristão, enquanto vida familiar, a gente sempre lembra de uma avó, a gente sempre lembra de uma mãe que nos colocava para sentar na cama e ensinar e balbuciar as primeiras orações, dentro de um princípio de oração das religiões mais canônicas da qual nós nos assentávamos, o catolicismo. E colocar as mãos postas e fazer a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, rezar a oração do anjo de guarda antes de dormir, sempre foi questão muito ordinária, a ponto da gente perceber que quão importante foi uma avó, uma mãe, nos sentar para falar de Deus, para mostrar como é que esse Deus se manifesta. Seja através de um rito, seja através de um pensamento, seja através de uma canção. Então, a oração, de maneira especial, na vida de qualquer cristão, Carlinhos, ela deve perpassar, ela deve ser, digamos assim, a premissa inicial da nossa relação com Deus. Então, gente, pensando nisso, a gente poderia discorrer melhor, né, essa fala, como se eu oferecesse para vocês uma viagem. Como se eu fosse oferecer para vocês uma viagem e eu fosse descrever como é, por exemplo, um local determinado, seja como um guia turístico, por exemplo, em que eu quero levar vocês para comprar o produto que eu vou oferecer, né, Carlinhos? E aí fiquei pensando como é que eu poderia oferecer essa viagem para vocês, né? Mas antes realmente de nós partirmos nesta viagem, se vocês acertarem o meu convite, algumas questões se fazem presente na vida do cristão e de algumas questões, que são essas. Para que a gente ora, né? Para que a gente reza? Qual é o fundamento de uma oração mesmo? Será realmente que eu sei orar? Tem pessoas que passam a vida toda indo para a igreja, para o culto, para a casa espírita e acha que rezou, às vezes não rezou. E tem gente que nunca veio para nenhuma dessas manifestações religiosas e tem a sua oração de maneira eficaz. Então, será que realmente eu sei orar? Outra questão, será que Deus e os Espíritos atendem às minhas preces? Realmente, quando é que eu recorro a Deus
para ter esse canal de comunicação com Ele? É no estado de dor, de louvor, de agradecimento? Ou aquela máxima bem popular, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, essas questões também, elas estarão aí nas entrelinhas das nossas falas. É só para vocês despertarem a curiosidade antes de vocês embarcarem nessa viagem que eu vos ofereço. E que eu espero que vocês embarquem, né? Que vocês gostem. Então, essas questões vão estar no contexto da minha fala. Olha aí, Eric, como eu não sou historiador, mas eu queria fazer uma coisa. Eu trouxe 2 senhores para vocês, né? Que é o Hans Standen e o André Trevetti. Ambos foram 2 aventureiros. Um é norte-americano e o outro é um francês. Tá? O primeiro é um americano que saiu em busca de aventura e ambos queriam desbravar as cordilheiras, as selvas da Nova América, quando o Novo Mundo se fazia com as grandes navegações. O que os 2 têm em comum, para dizer para vocês nessa viagem, é que eles queriam chegar às Américas quando o Brasil estava efervescendo no princípio de seu descobrimento. Então, era muito novo eles poder sair do seu território e descobrir outras nações, outras culturas, e, digamos assim, se aventurar para essa viagem. O primeiro, que é o André Standen, eu falei aqui, ele fez um livro muito interessante que se chama 2 Viagens ao Brasil, onde ele conta com detalhes neste livro como eram as tribos, como era que era a nossa fauna, as vegetações. De maneira tão importante esse livro dele, em 1999 ele virou um livro, né? Aliás, ele virou um filme, esse livro chamado, um filme brasileiro, ele é chamado 2 Viagens ao Brasil, e o Monteiro Lobato, ainda acho que em 1920, ele também traduziu o livro. Então, veja só a importância das premissas de como era que os europeus nos enxergavam, a princípio. Já o segundo, que é o André é um francês, mas ele era um frade franciscano, e teve uma importância bem interessante a princípio, porque ele ajudou até o rei na época a trabalhar com essa questão de demarcação de terra. Ele fez livros sobre xilogravura, como era a presença dessas pessoas aqui. E o interessante do André é que, como francês, né, ele tinha lá uma proposta de colocar que o Rio de Janeiro fosse como se fosse uma Guiana francesa, digamos isso. E interessante que quase os 2 iam sendo devorados por tribos canibais que existiam na época. Então, eu vos apresento esses tipos de viagem que eles queriam ir em direção ao desconhecido, para desbravar outras coisas. Apresentei a primeira proposta de viagem para vocês. Agora eu quero que vocês façam uma rota diferenciada. Eu quero que vocês façam uma migração. Enquanto os 2, a princípio, estão falando de empreendimentos, de investimentos turísticos, digamos assim, de investimentos da alçada da curiosidade, da investigação, da epistemologia, Vânia, eu vou apresentar uma proposta de outra viagem para vocês. E ela começa aqui. Vocês já ouviram falar de Teresa de Jesus? Ou conhecida como a Teresona, Teresa d'Ávila. Talvez o seu Carlinhos já tenha olhado. A Teresa d'Ávila também faz uma propositura para nós. Enquanto os dois primeiros, o Hans e o André, foram desbravar as matas brasileiras, outros seguiram para o Oriente Médio, mas ambos tiveram um princípio assertivo de descrever as nossas peculiaridades. Esta senhora também, oriundo do século XVI, né, estava aí, fazendo também, nos convidando a uma outra viagem, Carlinhos. E a viagem que a Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, a gente chama ela de Teresa de Jesus ou d'Ávila para diferenciar da Santa Teresinha do Menino Jesus, que já é outra, mas das duas são Teresinha. Uma é a Teresinha, e essa é a Teresona, digamos assim, porque essa daqui ela é primeira. E o interessante da propositura da Teresa de Jesus
é que ela vai chegar ao ápice da nossa conversa. Ela propõe que nós façamos uma viagem para o castelo interior ou o castelo das moradas. E aí, Claudinha, ela vai utilizar uma metáfora, analogias, para falar dessa relação com o divino, usando como ponto de fundo um castelo. E aí, gente, nesse século XVI, ela vai descrever os sucessivos estágios que a alma percorre para seu caminho em direção a Deus. Aí eu pergunto para vocês, qual é a porta de entrada para a gente chegar a Deus? É uma palavra tão simples. Qual é a porta de entrada para a gente chegar até Deus? Nesses castelos que ela diz, só existe uma porta. E a gente só consegue chegar ao divino quando a gente passa através da porta da oração. A gente está falando de oração. Enquanto os dois trabalharam de maneira exterior, Santa Teresa d'Ávila nos faz a propositura de que nós precisamos trabalhar a oração. O que é, Paulo, que a Teresa d'Ávila fala nesse extenso livro? Que ela fala da oração, Carlos. São mais que virtudes, são mais que vicissitudes dentro das experienciações que ela promete em dizer que o nosso corpo é a cerca do castelo e que a porta é a oração. Então, Carlinhos, quando você entra nesse castelo, ela faz uma comparação com o castelo, porque o grande rei é nosso Senhor Jesus Cristo, é nossa irmã maior. E nós vamos entrar as várias esferas dos quartos que são insondáveis da imensidão daquela construção. E ela utiliza como pano de fundo essa imagem para falar, porque é próprio do período da Teresa d'Ávila, o período de cavaleirismo, né, das primeiras cruzadas. Então, ela utiliza essa proposta para falar dessa oração. Então, eu já ofereci para vocês as viagens exteriores, agora eu ofereço a viagem interior. E é nesse ponto que é preciso que nós, enquanto cristãos, que nos assentamos nas filas espíritas ou de outras religiões, precisamos fazer um exame de consciência para falar da nossa intimidade com o divino. E aí eu pergunto para vocês têm intimidade com o divino? Vocês têm um colóquio com Deus a ponto de ter uma vida de oração para entender o que é a contemplação da bondade de Deus, para entender o que é a providência divina em todos os momentos de nossas vidas, principalmente a providência divina nos momentos em que nós somos mais desafiados a desacreditar da fé. O que é a presença de Deus nesse nível de intimidade, quando a gente não consegue ver Deus na figura do outro? Então, são questões que são caras a princípio, porque quando se fala de oração, se fala desse colóquio, se fala dessa intimidade, e que é preciso que cada um de nós nos situe enquanto os filhos de Deus. Entremos no castelo interior, o castelo da nossa alma, cuja porta é a oração. Então, gente, a princípio essa oração que vamos tratar, é uma oração que pode ser sentida, que pode ser vivida em várias questões, de várias maneiras. Desde o religioso, que tem maneiras canônicas de apresentar, até uma pessoa que simplesmente não se identifica com nenhuma religião, mas que não perde o foco divino nas suas ações. E reconhece o Deus através de um canto, reconhece Deus através da expressão da natureza, porque Deus aí também se intensifica. Então, encontra Deus também através da dança, do som. Então, esse Deus, que o panteísmo, a gente poderia até estar pensando que isso é panteísmo, mas isso não é panteísmo, né? Porque Deus se manifesta em todas as coisas, mesmo sem ser todas as coisas. Então, a gente poderia ficar pensando sobre a oração de várias maneiras. E eu vos apresento a seguir uma maneira de vocês encontrar Deus também através da poesia. E aí vou apresentar para vocês uma poetisa chamada Adélia Prado. Adélia Prado é uma escritora mineira, da qual
as palavras, quando eu leio a Adélia Prada, consigo ver perfeitamente Deus na presença dela, porque ela é uma poetisa das questões diárias. Então, como ela é uma poetisa das questões diárias, ela consegue falar de Deus, do lirismo, do amor e da profanação em uma só palavra. E eu trouxe aqui um recorte, né? Daqui a pouco eu trouxe um recorte para falar, deixa eu ver se eu não pulei dela, vamos entrar para ela, para falar dessa questão da oração. Para falar da questão da oração, como é que a Adélia vai ver a oração dela? Ela diz assim, né? Não queria palavras para rezar. Bastava-me ser um quadro bem na frente de Deus para ele me olhar. Então, a princípio, o que ela quer dizer com isso? Que a onisciência de Deus circunda aquele ser que é como ele não precisa nem expressar o que ela sente para ela rezar. Mas quando Deus a contempla, quando ela faz essa propositura, que ela está bem na frente dele, é como se ela se refletisse naquele quadro. Aquele mesmo olhar reflete a dimensão divina. Pelo menos é essa a interpretação que eu olho, né? É um quadro que é como se Deus se olhasse para ela e ela refletisse a imagem dele, dessa questão, né? E aí eu também cito bem uma de Isaías, e quando ela diz assim, a matéria de Deus é seu amor. Sua forma é Jônatas, sua forma é Gisele, sua forma é Maria, sua forma é Pedro. O que dói e perece e me diz com o tremor da criação inteira, é preciosa aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. É muito bom, gente, é muito bom falar da Adélia Prada. Nessa propositura, citando a Isaías, porque, olha só, gente, a gente está falando de uma relação individual, nossa com Deus. É uma relação que não pode ser transmitida para o seu filho, porque você pode apresentar Deus para ele, mas a essência da coisa é nossa. E aí a gente está falando de intimidade, né? A gente está falando desse colóquio que nos coloca bem amigo do cara, ou então bem distante dele. Né? Então, e essa outra que eu vos apresento, né? Que aí a gente acha que o lirismo dela está exagerado, aí quando ela diz assim, meu sexo de modo doce, turgindo-se em sapiência, pleno de si, mas com fome, em forte poder, contendo-se, iluminando-me sem chamas a minha bacia andrógena. Né? Fala justamente, gente, que da personificação também divina no que nós somos. Sexo não no sentido de sexualidade, de acoplar, mas justamente de dizer também que na nossa humanidade Deus se manifesta em todas as partes. Em todas as partes, né? É incrível. Que eu gosto da Adélia Prada justamente por fazer um recorte com o divino nas coisas mais ordinárias. E aí poderia trazer muitos, mas trouxe 3 para vos apresentar essa proposta que ela fala também da intimidade. Da intimidade que ela, quando ela escreve, ela também coloca Deus. E aí, gente, agora a gente chega propriamente na oração em si, a oração canônica, a oração com um termo mais genérico espírita, né? Que, aliás, é um termo mais do Emmanuel, que a gente está trabalhando. Porque o Emmanuel vai dizer agora, a gente já falou da oração de maneira mais exterior, de maneira interior, como ela se apresenta, e agora a gente vai falar mesmo do conceito propriamente dito da oração, quando o Emmanuel disse que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo. E aí, quando a gente pode falar dessa fonte de poder do universo, a gente pode citar Deus, pode citar deuses, pode citar crenças, Carlinhos, cada qual segundo a sua convicção. Mas para nós, Deus, Javé, Jeová, Oxalá, esse ser da qual somos oriundos e que fala que essa força traz os fundamentos para a vida. E aí também foi ilustrado ali no canto a questão 659 do Livro dos Espíritos, quando ele diz justamente que com essa força, essa maior força do universo,
Eu posso me renovar, eu posso me aproximar desta força por aquilo que eu disse, só pelo ato de oração, de adoração, de pensar em Deus, de aproximar-se dele e de pôr-se em comunicação com ele. E aí, essa proximidade pelo chamamento, pela introspecção, pode fazer a gente fazer 3 atitudes, que seria louvar, pedir e agradecer. A gente vai falar um pouco dos desdobramentos dessas 3 palavrinhas mais para adiante. E aí a gente está falando, Paula, eu já sei que essa força é divina, essa força ela é bem maior do que eu, essa força do universo. Mas como é que se dá essa assistência? Como é que eu vou dar essa assistência? E 2 questões são bem importantes para evocar Deus, para pensar em Deus. Primeiro, a vontade. E segundo, o pensamento. O pensamento é tudo. Já dizia. A vontade. Então, gente, esse socorro íntimo que está falando aí, né, seja que, quando o Espírito ele recolhe em silêncio sob a forma de inspiração, está falando que a gente recorre à ajuda desses mensageiros divinos que presidem o território evolutivo e lhe renovam a emoção e a ideia com que se aperfeiçoa a existência. Dispomos na oração do alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Então, essa assistência ela se dá justamente dessa vontade e do pensamento. E ainda, sobre esse espírito que deseja, esse espírito que almeja encontrar com o divino, encontra esse intercâmbio entre o céu e a terra, que aí nos ligam pela ação do pensamento. Né? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode dizer, Paulo, como se, o pensamento para nós espíritas, e de maneira... O pensamento é uma força que ele projeta muito daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente deseja. É aquela história, é a força do pensamento e das palavras. É a hora mais a ação. É quando a oração ela se faz uma ação no presente, no momento em que sua vida consente a pertença do divino em todos os momentos da sua vida, Carlos. E ainda sobre essa questão do pensamento, dessa força, está dizendo aí como é que isso acontece. Que acontece esse fluido, né? Que é como se fosse uma vontade que dá esse impulso. E aí é como se o pensamento ele projetasse no ar, através do som, as vibrações. É como se... Dá para a gente comparar como uma frequência de rádio, porque mesmo a gente não vendo, a gente sabe que a frequência ela vibra. Então, se a gente está vibrando positivo, se a gente está vibrando com alto, a gente atrai aquilo que no momento está condizente com as nossas forças, condizente com o pensamento que a gente traz. E isso de maneira positiva e negativa. Então, né, a gente está dizendo que é pelo pensamento que a gente faz essa ligação. Né? E a gente está dizendo que... E não só entre o encarnado, mas também com o desencarnado. Né? Porque às vezes a gente está pensando numa pessoa e a pessoa chega na frente e diz, fulano, eu estava pensando em você. Né? Eu estava pensando em você. E a pessoa chega ali do nada, né? E também, ou vice-versa, com o desencarnado. Imagine aí quando a gente está na mediúnica e, de repente, sei lá, vem um pensamento que a gente nem percebeu, nem teve. É um pensamento que é muito exterior, porque às vezes você está concentrado espiritualmente falando e vem aquela sensação que não é coisa da sua cabeça, que não é uma invenção, mas esse intercâmbio, pela essa força da vontade, pelas predisposições e que temos no momento. Então, está falando bem aí, né, que é como o pensamento é como o ar que transmite o som. Isso de maneira mais grosseira, a gente está falando como é que a prece, ela flui pelo pensamento. E aí a gente vai falar agora sobre a utilidade da prece. É a prece, muitas vezes, a gente tem pressa para fazer prece. Ou a gente faz a prece, a gente faz uma oração quando está tendo uma precisão, como diz a minha mãe. Uma necessidade muito grande, um aperreio. Ou então,
faço uma prece para barganhar com o Criador. Às vezes, a gente não se dá conta de como é utilitarista a nossa relação com Deus. De ponto que ele é o grande prejudicado nesse sentido. Porque se for uma quebra de braço, segundo os nossos desejos, segundo os nossos caprichos, digamos assim, a nossa vaidade, isso é muito fluido, a ponto de a nossa prece seguir uma lógica muito materialista, Carlos, seguir uma lógica muito, digamos assim, imediatista. Né? E aí é aquela máxima lá de Marcos, né? Seja o que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Aí fica aquela pergunta, Gisele. Meu Deus, eu rezei tanto, mas fulano morreu. Eu rezei tanto, mas não deu para passar no vestibular. Aí o outro diz assim, mas você não alcançou porque você duvidou. Ou você não alcançou porque você não rezou o suficiente. Aí a gente fica, às vezes, naquela sinuca de bico e fica pensando, realmente, como é que eu terei maturidade, como é que eu terei instrução para lidar com, por exemplo, uma negação diante de um pedido divino, diante da saúde de uma pessoa que precisava ficar boa e faleceu, ou diante de um desejo. E aí eu lembro muito daquela máxima, né, que é tudo no seu tempo. Né? Tudo no seu tempo. E aí, a gente está até falando aí, né, que a gente, muitas vezes, a gente é como se fosse um ordenamento para o divino. Né? É como se eu não for atendido, eu renego. Como se fôssemos um filho pródigo. Eu tenho que pedir ao pai aquilo que eu quero no momento, mesmo sabendo que eu não tenho condição do fardo em que me é colocado. Né? E aí o que acontece é que não aprendemos a reconhecer, está dizendo aí, né, que o divino sempre responde, né? Nem sempre responde o que a gente quer na forma que a gente almeja, mas sempre naquilo que é necessário para o nosso bem. Às vezes a gente acha que é para o nosso bem. Né? É aquela história do bem e do bom. É bom, mas é para o seu bem? É uma pergunta, né? E certas questões ficam rodando na cabeça da gente, quando eu falo isso para vocês, porque eu conheço famílias que perderam a fé ou desacreditaram de Deus, porque pediu que a filha não morresse de Covid aos 33 anos e ela pereceu. Então, hoje em dia na casa, ninguém acredita mais em nada do divino. Eu sei que é doloroso falar sobre isso, e talvez os traumas que essas pessoas enfrentam. Mas isso não é só uma questão de acreditar, de sofrer. Isso tem toda uma procedência de vida, de como encarar a vida. Né? Porque essa questão de negar pode até acontecer, mas realmente, qual é a utilidade daquela prece? Qual é a utilidade realmente desse socorro que deveria ter acontecido segundo? É como se fosse aquela alusão do justo, aquela expressão do justo. O justo e o injusto. A gente pergunta, o justo perece e o injusto se acende. E eu nem gosto de falar isso porque às vezes esse conceito de justiça e injustiça é muito relativo com o nosso nível espiritual. E nos questiona muito com relação às questões divinas, porque na questão divina, o preceito de justiça é sempre a reparação e nunca a condenação. Mas a gente quer se vingar, a gente quer condenar. A gente quer esculhambar o povo. Dizer, né, de uma maneira bem mesmo regional nossa, que a gente diz. Quer mandar ir para qualquer lugar. E aí está dizendo, e aí um pensamento do Leon Denis, que diz que a prece é verdade, nada pode mudar, as leis imutáveis, ela não poderia de maneira alguma mudar os nossos destinos. Isso é muito interessante. Porque quando a gente fala de destino, Carlinhos, a gente coloca aquela história da lei do livre-arbítrio, né? É como se a gente não tivesse escolha, mas até o karma, o nosso karma, ele deve ser questionado justamente dentro do princípio da misericórdia.
Porque na realidade, essa questão de destino, parece muito, a gente é muito desmandado, os desmandes, mas não quer dizer isso. Porque sabemos nós que quando reencarnamos, escolhemos e nos comprometemos a melhorar, a acertar o que de maneira passada a gente não acertou, né, Eliel? Então essa questão de destino é muito, muito fluido. Mas também poderia dizer bem aqui que é justamente isso, que o papel da prece é proporcionar os socorros e as luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento das nossas tarefas terrestres. E essas tarefas não são só amores, não, são dores, são sofrimentos, são burilamentos que a gente precisa, porque aquilo que não queima e que não sofre, não se transforma e nem se purifica. Então a prece fervente abre de pá em pá as portas da alma. E por essas aberturas, os raios de forças, as irradiações do foco eterno nos penetram e nos vivificam. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece bem interessante, que a maioria de nós já leu, que é um diálogo com a cega e com o espírito. Que ele diz assim: ah, pobre coitadinha, você queria que eu impusesse as mãos na sua cabeça e que sua vista, que você ficasse são, que você enxergasse, mas eu não posso fazer isso. Lembra dessa parte que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que fala que a menina é cega para impor as mãos e que ele não pode fazer isso. Aí no final ele diz que Deus permite, Deus fez a tristeza, Deus fez a alegria, mas permite a tristeza. Aí eu acho que se acerta justamente nisso. Que ele diz: eu queria dizer para você que seus olhos abrissem e que você visse, mas eu não posso fazer isso. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho. E eu acho interessantíssimo essa alusão, porque às vezes, dentro desse princípio de comunhão, dentro desse princípio de prece, de cura, a gente acha que Jesus, quando andou no mundo, curou tudo que foi cego e deficiente físico. E a gente sabe que a realidade não foi essa. No tempo previsto, o chamado do Cristo, ele foi acertado quando o coração, quando a terra estava predisposta para receber o comunicado, para receber a revelação. Porque o Papai do Céu não é violento com a gente. Ele sabe esperar. Existe o tempo de espera. E também a gente tem que entender como é que se realiza nas nossas vidas ordinárias. E aí nós temos um trecho desse livro, muito bom, galera, muito bom, que é a oração de Ismalha, que não é a Isméria, mas é a Ismalha. É o livro dos mensageiros, existe particularmente dentro dessa obra que é a oração de Ismalha, os efeitos da oração e a prece no lar, que toca muito bem com o nosso tema. Olha aí, galera, que é um livro do André Luiz. E a gente vai ler 3 trechos. A gente vai ler a oração e os desdobramentos da oração, que é para fazer a ilustração dos efeitos da prece. Bora lá. O que acontece? Eles estavam reunidos, vou contextualizar, eles estavam reunidos fazendo uma prece para fazer um atendimento a muitos espíritos desencarnados que são enfermos. Eles chamam esses espíritos de múmias, Carlos. São tidos como múmias. E aí, para iniciar o trabalho, a Ismália vai fazer uma prece. Particularmente eu cortei a prece dela, prece belíssima, mas eu coloquei como era que o André Luiz percebeu os efeitos da oração, como é que lá no plano espiritual isso se realizava. Vou ler aqui. Tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompi a concentração em mim mesmo a fim de olhar em torno. Em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanho variadíssimo a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Não cabiam em mim a admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-nos e atingindo as múmias. Se vocês prestarem atenção nesse uma integral que a gente tem aqui, né? A gente falou que saía da fronte dele, que é o chakra frontal,
e do... Qual era o outro lado? Chakra frontal. Do peito, né? É o cardíaco. Olha aqui, ó, sentimento e pensamento, né? Sentimento e pensamento. A gente falou sobre isso lá atrás. Que o pensamento e o sentimento era o que valia. Vamos lá. Agora vamos ver o que a gente viu como foi que a oração foi feita, né? A iluminação desses chakras aí. Agora vamos ver como foi que essa oração chegou àquelas pessoas lá que estavam doentes. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Concentravam quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque eu não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta de pesadelos que atormentavam como o sonâmbulo prestes a despertar. O Senhor, aí aqui, continuando, eu fiz um recorte. O Senhor, todavia, atende sempre os homens de boa vontade. Aí o André Luiz fez uma pergunta, isso aqui vai ser uma resposta que ele vai dar. Por que aquele povo não conseguia levantar? Por que aquele povo estava, mesmo com a oração? O Senhor, todavia, atende a todos os homens de boa vontade por intermédio de homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus, não sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensifica o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a bondade a luz da bondade. Aí olha o efeito aí, Carlos. Temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação, que é justamente essa oração que a gente estava falando. Só que 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis da justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção do passe magnético. Muitos não podem receber por enquanto a água é fluviada. Poucos foram contemplados com sopro curativo. E somente 2, olha só, Carlinhos, de 1.980 espíritos, apenas 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados, já que iniciaram um trabalho de cooperação fraternal. Não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Aqui está subêmelo, sempre em toda parte. Mas não estacionemos na exigência dos resultados da vida. Interessante, Carlos, é que esses espíritos se levantaram e saíram correndo, espraguejando todo mundo, e o André Luiz com vontade de correr atrás deles. E os espíritos, não, irmão, pode deixar. Porque cada qual no seu tempo. Saíram correndo esses espíritos dizendo várias coisas. E é interessante como vocês verem, como é também o efeito da prece lá no plano espiritual. Principalmente para os irmãos enfermos da alma, que também somos nós. Eu espero que a gente não esteja nessa situação de um múmia, quando a gente sair daqui, né? Então, a princípio, a gente está vendo já o que é oração, o que é os efeitos, os desdobramentos da prece, mas agora a gente vai ver se existe um modelo de prece. Qual é a melhor prece? É o Pai Nosso, é a Ave Maria? É o Crer em Deus Pai? Qual a melhor prece? A melhor prece é o rezar a liturgia das horas? Ou os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? Não, a melhor prece seria talvez fazer a oração da Lécio Divina. Ou rezar o Alcorão, fazer as meditações do Japamala, não sei. Ou chamar meu santo, ou enfim. Só não pode fazer o abusar de um santo nome em vão. Eu estou brincando. Então, gente, a prece não tem modelo, né? A prece não é uma receita, não é uma receita de bolo, não é um bolo de remédio. A gente falou do sentimento e do pensamento. E aí, em 1 Coríntios, está falando que
quando eu for fazer minhas orações, eu não entender o que eu falo, não tem sentido, né? É uma coisa bárbara, né? Se orar em uma língua que eu não entendo, meu coração ora, mas o meu entendimento fica sem fruto, né? E aí tem uma outra discussão, né, sobre oração de línguas que não entra no mérito, mas enfim. E aí, qual é o modelo melhor de prece? A gente tem aí Mateus 6, né? A gente tem o Pai Nosso como um firmamento, né, de um modelo de oração. E que o que é interessante, eu adoro falar de oração, porque para mim é um tema fácil. Já fiz vários exercícios de orações, já tive caderno de oração, já entendi oração de maneira bem cruel, sem ser cruel. Que oração é esse processo de paz, de contemplação, gente. Fazer exercício de contemplação é um exercício muito difícil, de silêncio interior. E exige maturidade para fazer oração. Exige maturidade para fazer oração, para ter uma vida de oração. O que na realidade deveria ser premissa de todo cristão. Ao acordar, né, Carlinhos? Tem gente que faz as orações nas refeições. A minha avó sempre fazia isso. Juntava as mãozinhas e rezava. No dormir. E o que é interessante nós falarmos sobre pensamento e sentimento é que dentro da casa espírita cristã, a gente não faz condenação de nenhum princípio de oração nem de modelo. Porque tem que ser verdadeiro, né, Eliel? Não é só acender a fé, é o fundamento da fé, do pensamento e do sentimento. Não é o Ângelus às 18 horas, com uma saudação à Mãe de Jesus, que é uma oração belíssima. Não é, Carlinhos? O Ângelo, a oração do Ângelo. Não é simplesmente andar, por exemplo, com o japamala e falar cada palavra se só falar, se for só por falar. Não adianta. Como é o nome do terço do judaísmo, Eric? É só terço mesmo que chama, o rosário dos judeus, né? Os judeus também têm um rosário, né, Bruna? Não sei como é que você chama o nome. Mas, enfim, a oração, esse elo de ligação, de materialização com o divino, sempre existiu. Seja por toque, seja por som, seja por instrumentos, seja pela liturgia, os homens que se vestem, usam solideu, colocam na cabeça, como se tudo aquilo, cara, nos levasse sempre para perto daquilo da onde viemos, da onde somos oriundos. E isso é maravilhoso. Eu gosto dessa diversidade, respeito essa diversidade justamente pela a materialidade do divino, que se faz para as pessoas. Contudo, isso só é permitido, isso só é acertativo. Tudo é permitido, mas só é acertado quando existe o sentimento, quando existe o pensamento. Porque senão a gente vai se tornar uma mera ladainha, sem sentido. E gosto de ladainha, viu? Mas isso é outra situação. Então, gente, dentro desses modelos de prece, dentro dessas discussões, vocês querem narrar alguma coisa, querem falar outras? Porque é bem interessante, sabe, Carlinhos, falar dessas vivências espirituais que nós temos. Dentro da casa espírita, existem muitas maneiras de vivermos essas orações, que são nossas orações comunitárias, aqui a gente faz uma prece, e sempre começa pela prece e termina pela prece. Seja no nosso grupo mediúnico, que é um grupo de estudo, em que também, pela prece, rogamos também a presença dos nossos benfeitores espirituais, irmãos que necessário. No passe espírita também, tudo inicia pela prece. O passe também é uma forma de energização, que é pela prece que se realiza, é pela oração que se faz. E também pela prece acontecem as desobsessões, né? A questão do afastamento espiritual. E dentro dessas formas da gente encontrar muitos modelos de oração, existe também pela força da natureza também, manifestações visíveis de como a gente chegar mais próximo de Deus. Enfim, a gente tem uma discussão bem, digamos assim, diversa para falar, né, sobre a oração. Alguém quer comentar alguma coisa?
eu lembrei daquele evangelho do fariseu e do publicano, se eu não me engano, né? Eu não sei se é que o publicano está fazendo a oração no templo, e chega o fariseu também, faz a prece e diz, ainda bem que eu não sou igual a esse publicano que é ladrão, que desonra, né? E aquela máxima, né? Eu tenho muito medo de a gente fazer juízo de valor, de julgar a gente, que a gente tem que ter mais misericórdia uns dos outros. Né? Mas é essa história, né? A premissa, se você tem algo contra o seu irmão, peça perdão a ele e depois deixe a oferta no altar. Porque não adianta ser uma oração dessa, do publicano e do fariseu, em que o fariseu está julgando o publicano, dizendo que ainda bem que eu não sou igual a ele, que é ladrão, que não presta. Que tipo de oração é essa que justamente que não acontece a oblação, principalmente do entendimento, do nosso, a gente está sempre em pé de igualdade com o outro. Para o amor divino, sempre estamos nessa logística da igualdade. Somos todos espíritos errantes, espíritos faltosos, e sempre em busca de cura, né? de alta. E é isso. Se a gente pensar também, Paulo, se a gente observar, toda coisa que tem vida precisa de nutrição. Os animais, as plantas, nós enquanto seres humanos, né? E o nosso espírito também. A gente sempre, quando pensa em cuidados, a gente foca muito na parte física, mas a parte espiritual, quando nós temos fome de água, que nos alimente, que nos sustente, a prece justamente entra nesse sentido, de nutrir o nosso espírito para que a gente possa passar pelas dificuldades da vida sem desespero, né? E entendendo também que Deus, quando a gente ora, Ele não vai atender tudo que a gente pede, porque a gente às vezes nem tem consciência do que é realmente necessário para o nosso crescimento, né? Ele vai atender justamente onde é necessário para o nosso crescimento espiritual, porque nós estamos aqui com um propósito e muitas coisas nos ajudam a questão da sustentação, no alimento das nossas energias também, né? Fora o pensamento, e a prece também entra nesse sentido, né? Tu estava falando aí essa questão. Eu não sei se vocês têm muita história para contar de oração, né? Tipo de livramento, de você pedir uma coisa mesmo com fervor. E na hora, por exemplo, do desespero, a coisa acontecer, senão ia acontecer uma morte. Já alcancei muitas graças assim, nesse sentido. Não no sentido material, porque deve realmente não. Esse não é o propósito a gente diz assim, meu Deus, dá-me força para trabalhar, né? Mas não precisa dizer, meu Deus, deixa aqui um carro aqui na frente da minha casa, né? Não pode ser assim, não pode abusar. Mas realmente, dentro da logística da fé, do diálogo, da conversa, eu já tive muitos, graças a Deus, me aconselho, né? De ter livramento, de ter revelação mesmo, de ter permissão para falar com tantas verdades espirituais que a gente tem ao nosso alcance. É só uma questão de exercício. É só uma questão mais de chamar, de observação, de intuição às vezes, mas o divino nos circunda. Deus fala através da nossa vida. A gente precisa só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque às vezes a gente é muito sensível. Né? Mas enfim, a gente está terminando a nossa fala. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês estão muito calados e eu fico atordoado. Mas vocês devem orar sempre. E aí está dizendo que pelo divino circuito da prece, né? A criatura pede o amparo ao Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual. A Gisele falou isso. Estendendo-lhe os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária, para os cismos da vida vitoriosos. Então, nessa nesta vida que a gente está buscando, né? Sempre ser melhor, que Deus nos abençoe, que a espiritualidade nos assista e que a gente nunca deixe de orar não, tá bom? Vamos fazer os exercícios de oração para a gente crescer na graça, crescer na intimidade com o Papai do Céu, tá bom? Pronto, Ari, vamos fazer a prece final? Ah, pois pode falar. Ainda falta 5, né?
eita, Paulo, acabei deixando passar por sufoco que Deus me livrou. Eu estou adquirindo Deus, nesse sentido que ele diz mais na café. E, para finalizar, no sentido que ele aqui comentou, que a gente deve, de fato, agradecer, porque a gratidão também é um tipo de conexão, tem também pedir a vida deles, né? A gente pode, de fato, pedir. E o Divaldo muito bem, em todas as suas palestras, que quando você estiver precisando de muita coisa, peça de maneira super exagerada para Deus, porque se ele estiver zangado, ele fornece o Deus na metade. E de fato, a oração, quando a gente tem esse tipo de eficácia de resposta, é de fato merecimento. Mas a gente tem que lembrar, né, que se Jesus falou, pediu três, de alguma forma a gente vai ter a resposta. Pode não ser no nosso tempo. Por isso que ele diz que quando você diz assim, Deus, quanto vale 1 milhão para você? Ele diz, 1 milhão para mim vale 1 centavo. Quanto vale 1 milhão de anos para você? Para mim, na minha mente divina, vale 1 segundo. Aí ele diz assim, Deus, me dá 1 centavo. Aí ele diz, espera 1 segundo. Ah, ótimo. Então, muito bom. Espere um segundo. Então pronto, né? Vamos fazer nossa prece. Tá bom, Eliel? Vamos fazer nossa prece, Eliel. Agradecer a Deus, né, por nossa vida. E que a gente reze bem mais e melhor, né? Melhor no sentido, melhor no sentimento, né? Eu tenho que fazer a prece, né? Então vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de refletirmos sobre a oração, sobre esse elo de ligação, de intimidade, e de colóquio permanente com Ele, né? Senhor Jesus, Mestre amado, Espíritos amigos, te agradecemos por este momento, por o pertencimento de estarmos nesta casa, pelas alegrias das nossas famílias, pelas gratidões dos teus bens, das tuas bênçãos que realiza sobre nós e que poucas vezes a gente reconhece o teu amor. Que esse momento de oração seja sempre um exercício constante para que possamos estar cada vez mais ligados a você e seguirmos sempre carregando cruzes mais vivas e felizes. Que o teu amor que nos circunda nos erga hoje e sempre, assim seja. Acabou a farra. Graças a Deus.